Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de decoração. Nessa aula você vai aprender a fazer esse lindo caminho de mesa, olha só, todo acabadinho, com quilt, com manta, com forro, olha só, com um acabamento perfeito, ok? Então, vem comigo aprender. Sempre que eu vou fazer um caminho de mesa ou um trabalho bem maior, eu gosto de usar os tecidos 100% algodão, porque eles são mais fáceis de trabalhar, evita de esticar muito, de sair do lugar e o meu trabalho ficar prejudicado. Então, olha só, eu tô utilizando aqui tricoline e aqui o percal. Para o fundo e para as partes que são lisas, que eu vou usar uma cor neutra, eu gosto de usar o percal. Por quê? Porque ele tem uma largura maior, ele tem 2,5 de largura, quando a tricoline tem 1,5 só. E esse trabalho você pode tranquilamente usar retalhos, tá? Porque as peças que a gente corta são pequenas, ok? Então, muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, 12 tiras medindo 11 por 30, tá? Então, eu tenho 6 de cá e 6 de cá. E você vai entender por que que eu separei assim. E aqui, eu tenho 24 quadradinhos medindo 11 por 11 centímetros, tá? Eu vou utilizar uma estampa só, mas você pode utilizar quantas você quiser. Inclusive, você pode colocar uma de cada cor, tá? Você pode pegar as 12 peças de cores diferentes. Você pode também, se você quiser fazer um trabalho bem legal mesmo, fazer cada pecinha dessa de várias cores, tá? De retalho e fazendo com retalho, com tirinhas, aproveitando tudo que você tem, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos começar. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui, sempre de 2 a 2, tá? Pra você entender direitinho e não errar, tá? Vou pegar o quadradinho e vou riscar o centro dele, olha, de uma ponta até a outra, tá? E aí, eu vou posicionar aqui. Mas como que eu vou posicionar? Aqui em cima, você vai usar o risco para cá. Dessa maneira, ó. Aqui vai ser assim. E aqui, o risco para cá. Tá? Ó. Assim, ó. Então, meu risco tá aqui e aqui. Ok? E aqui vai ser o contrário, tá? O meu risco vai ficar aqui, ó. E aqui. Certo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai alfinetar isso aqui. Assim, alfinete tudo, tá? Agora, você vai passar a costura em cima do risco que você fez, ó. Então, eu tenho aqui um risco aqui e outro aqui. Aqui e aqui. Então, eu vou costurar exatamente em cima do risco, ok? Agora, a gente vai cortar as pontinhas, tá? Aqui, ó, sempre aqui, ó, depois da costura. Então, minha costura tá aqui, eu vou cortar aqui, tá? Aí, você pode cortar com o cortador ou corta com a régua, conforme for melhor pra você, ok? Lembrando que eu sempre utilizo a tesoura. Ai, Gleison, gente, olha o Gleison aí. Vê o que que é que ele tá reclamando aí, ó. Tá começando a sentir a falta do seu irmão, seu tio, do seu pai. Partezinhas que você cortar, você guarda, tá? Porque você vai poder aproveitar em outras artes, por exemplo, olha,
Aqui dá pra você fazer um triângulo perfeito, ó, e fazer um barrado de pano de prato, juntar e fazer a almofada, né? Dá pra fazer muita coisa. Então, aqui é só você pegar aqui, ó, e costurar assim, ó, tá? Na diagonal aqui, que você já consegue fazer um quadradinho bem legal, bom? Então, muito bem, olha só, depois que você corta, vai ficar desse jeito, tá vendo? E aí, é só você abrir aqui, ó. Ó, desse jeito. Você pode deixar a costura assim, ó, não abra ela, porque depois a gente vai poder, na hora que for unir um com o outro, a gente deixa uma costura para um lado, tá? Ó, a gente põe assim uma para um lado e a outra para o outro, aí evita de ficar um volume aqui na costura, ok? Muito bem, então, agora você vai fazer de 2 em 2, sempre de 2 em 2. E você pode, inclusive, já unir essas peças e deixar desse jeito. Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai colocar assim, bonitinho. Aí, você vai encaixar a costura aqui, ó, bem certinha, tá? Uma em cima da outra certinha. Sente com os dedos aqui se tá bonitinho, tá? Aí, você deixa uma costura para um lado, uma para o outro, para não ficar acumulado, tá? E aqui também a mesma coisa, ó. Você pode jogar uma costura para um lado, ó. Assim, ó. Você joga uma para cá e a outra pro outro lado, ó. Tá vendo? Que aí na hora de passar não vai ficar aquele volume aqui. Aqui também você tem que pegar a costura aqui bem certinha assim, ó, na hora de costurar, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar direitinho, se você precisar, alfinete, tá? Pra ficar bem certinho, não sair na hora que você for costurar. E você passa a costura aqui. E você vai fazer isso com todos, tá? De 2 em 2. E aí, depois que você pregou, olha só, vai ficar assim, tá vendo? Então, aqui, ó, tem que encontrar certinho. E aqui também. E aqui, olha, vai ficar um espaçozinho aqui de mais ou menos 1 centímetro, porque na hora que a gente for pregar a tira aqui, ó, não pode comer a pontinha, tá? Então, veja bem como que vai ficar aqui na hora que você fizer, tá bom? Então, agora eu vou fazer os outros e volto. Então, olha só, formei aqui 6 peças, iguais a essa. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar uma ao lado da outra. Assim. Até o final, tá? As 6 peças. Aí, agora, a gente vai costurar, unindo todas as pecinhas. Só, eu uni todas as peças e olha só como já está bonito. Lembrando que esses detalhes você pode fazer da cor que você quiser, tá? Você pode fazer cada um de uma cor ou pode fazer cada um desse de uma cor, você é que escolhe, tá? O importante é que o seu fundo aqui seja uma cor lisa, tá? Para que dê esse destaque. Agora, o que a gente vai fazer? Depois que você uniu tudo, você vai acertar dos lados e aqui, tá? Quando você une, aqui não pode sobrar muito. Se sobrar muito, significa que alguma das suas peças ficou muito maior do que deveria ficar. Então, sempre tenha o cuidado de cortar nas medidas certas. 11 por 30 e os quadradinhos 11 por 11, tá? Para que todas as pecinhas fiquem do mesmo tamanho e não sobre muito aqui. Então, ó, você vai acertar de um lado e do outro, bem certinho e deixar aqui a sua peça bem retinha, bem bonitinha, tá certo? Quando você termina de unir, ela vai estar medindo 1,15 m, tá? E aí, agora, nós vamos partir para fazer a moldura, que é aquela parte que vai ficar aqui por fora, tá certo? Agora, então, nós vamos preparar uma tira com a medida de 6,5 centímetros pra gente pregar do lado de cá e aqui também, tá certo? Primeiro, eu vou colocar uma faixa em volta, tá? Essa faixa, ela tem 6,5 centímetros. E aqui é importante o seguinte, essa faixa, ela não pode ser cortada no sentido enviesado do tecido. Tem que ser cortado reto,
tá? Porque senão, quando você for pregar aqui, vai embabadar, tá? E pra ficar retinho, o seu tecido não pode ter elasticidade, tá? Então, ele tem que estar ou na direção do corte do tecido ou na direção do fio, tá? E aí, o que que acontece aqui, ó? Nós vamos pregar. Primeiro, nós vamos pregar aqui, ó. Então, a gente vai afastar essas aqui, tá? E vamos pregar aqui primeiro, tá? Pregar aqui e aqui no final também, tá? E depois que a gente pregar aqui, é que a gente vai pregar do lado, tá certo? E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pregar aqui, ó, a outra faixa. Então, nós vamos começar daqui, tá? E ir até o outro lado, ó, até aqui, ó. Deixando a moldura prontinha. Então, quando você terminar, quando você pregar, aí você tem que acertar aqui, ó, pra ficar bem retinho, bem bonitinho. Aí, a gente vai colocar a outra faixa pra completar a moldura, tá bom? E aqui, então, olha só, eu preguei a tira em torno de todo o meu trabalho, tá vendo? Então, eu fiz a primeira parte da moldura. Agora, eu vou pegar uma outra tira, porém, mais estreita. Essa aqui tinha 6,5 centímetros, essa aqui eu vou fazer com 5 centímetros, tá? E eu vou fazer da mesma maneira, olha. Eu vou pregar primeiro nas pontas, tá? Assim, né? Vou costurar aqui nas pontas, né? Vou passar a costura nas duas pontas. E depois que eu costurar as pontas, eu acerto direitinho aqui e venho e prego a lateral, tá certo? E aí, eu completo a moldura. Depois que você fizer a moldura, aí a gente vai pro acabamento. Colocar a manta, colocar o forro e fazer um quilt aqui para segurar esse topo no nosso sanduíche. E aí, olha só como que fica lindo, maravilhoso, olha só. Fica muito bonito com essa moldura. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a manta e o forro. E depois, a gente vai quiltar aqui por cima. O quilting, ele não é o foco do nosso curso, mas sempre que a gente for fazer um trabalho como esse, a gente precisa, de alguma maneira, unir o topo, a manta e o forro para não ficar solto, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer da maneira como nós temos feito, com costuras retas, seguindo aqui os desenhos do nosso trabalho. Tá? Então, eu vou posicionar aqui a manta e o forro e trago para te mostrar com detalhes como é que a gente vai fazer. E depois, nós vamos colocar o viés em volta. E nesse trabalho, eu vou te ensinar uma maneira diferente de colocar o viés. Se você ainda tem dificuldade para fazer o viés na máquina e ele ficar perfeito, então nós vamos aprender a fazer o viés à mão, ok? Então, agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, colocando a nossa manta e o nosso forro na peça, tá? Então, aqui tá o meu topo, aqui tá a minha manta e aqui está o meu forro. Eu sempre coloco a manta e o forro maiores do que o meu topo, tá? Por quê? Porque a hora que eu for pregar essa peça, a tendência é que ela se acomode. Então, se eu cortar exatamente igual aqui, quando eu terminar de fazer o meu quilt aqui em cima, ela vai estar desigual aqui da manta e do forro, tá? Então, assim, você tem liberdade para acomodar a sua peça, passar a sua costura e ficar perfeito, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar o ferro para que essa manta acalme, né? Para que ela fique bem certinha. Se ela for uma manta que seja autocolante, né? Ela vai colar no tecido. E se não for, ela vai ficar toda certinha. Aqui eu já posicionei os alfinetes, ó, tá? Preguei aqui com o alfinete o nosso sanduíche e agora a gente vai passar o ferro. Como que você vai sempre passar o ferro nesses casos? Você não vai passar, você só vai fazer pressões parado no lugar, ó.
colocou o ferro, levanta, colocou o ferro, levanta, tá? Deixa um pouquinho e levanta. Por isso que é importante a gente utilizar os tecidos de algodão, como eu falei no início, porque o tecido de algodão, ele suporta a temperatura, certo? Então, quando você vai fazendo isso, ó, a manta, o forro e a peça vão juntando um com o outro, tá? Porque a temperatura aquece a manta e ela dá uma coladinha no tecido. Não é uma colada mesmo, né? É uma coladinha temporária para você fazer o seu trabalho. Então, você vai fazendo isso, ó, tá? Até o final do seu trabalho, para você ter a certeza que a manta ficou bem acomodadinha. Se você sentir que você precisa, você pode fazer um alinhavo ao redor para que esse trabalho não solte, né, um do outro. E aí a gente vai fazer o nosso quilt. Como que vai ser esse quilt? A gente vai fazer pezinho de máquina, costura reta com pezinho de máquina, assim, olha, aqui, aqui, ó, bonitinho aqui. E vamos fazer isso em todos os nossos triângulos aqui, nesse triângulo de fundo aqui, ó, tá? Depois, você vai colocar a linha, né, da cor e vai vir fazer aqui, ó, a moldura aqui, tá? Depois, você vem com a linha clara ou a linha da cor do tecido que você estiver usando e passa aqui, tá? E aí, por fim, você prega aqui. E aí, olha só o trabalho que eu fiz, ó. A minha manta tá aqui, o meu forro também. E eu fiz o meu quilt aqui, ó, unindo o meu topo, a manta, tá vendo? E ao forro. E aí, eu fiz costuras retas, tá vendo? Olha, aqui, ó, tá vendo? Eu passei aqui bonitinho, passei prendendo. Aqui no meio eu não fiz nada. Mas olha só como que valoriza, olha só. Aqui na extremidade eu fiz um zigue-zague, porque aqui a gente vai cortar para fazer o acabamento, tá bom? Então, só para não ficar solto, a gente faz um zigue-zague, ó, tá? Bem caprichadinho, bem bonitinho. E aqui eu quero te mostrar um esqueminha que eu uso para na hora de passar aqui não agarrar no calcador, olha só. Eu pego aqui, ó, um canudinho, tá? Aquele canudinho de refrigerante, corto ele na voltinha e encaixo ele aqui. Assim, quando a minha manta tiver vindo aqui, ó, tá vendo? Quando eu tiver costurando aqui, ele não vai puxar a minha manta, tá vendo que legal? Ó, é um truquezinho bobo, mas que ajuda muito na hora de costurar o seu topo na sua manta, ok? Então, muito bem, agora a gente vai cortar bem rente aqui, ó. Aí, você pode usar o seu cortador ou a sua tesoura. Vamos deixar preparado pra gente fazer o viés de acabamento, ok? E para fazermos o acabamento, olha só, você vai pegar uma tira de 4 centímetros, tá? Vai fazer a mesma coisa que a gente faz para pregar o viés, ó. Você vai pregar ela do lado direito, ó, direito com direito, do lado da frente do seu trabalho. E nós vamos virar para trás, tá? Então, quando você pregar, né, vai pregar direitinho aqui, o cantinho aqui eu tive que emendar, tá vendo? Não tem problema, tá? Aqui, ó, você vai fazer aquela viradinha que a gente já fez em várias aulas, tá? E vai pregar no seu trabalho todo, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Você vai dobrar aqui, ó, e vai virar pro lado direito, ó, pro lado avesso, tá? Aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Pegar aqui, vamos dobrar e vamos posicionar aqui sobre a costura, tá? Então, olha, eu tenho ela aqui na frente, né, onde a gente pregou. Nós vamos virar ela para trás e vamos dobrar como a gente faz com o viés, olha, dobrando em cima da costura aqui, tá vendo? Tampando a costura. Então, você vai dobrar, você pode passar o ferro direitinho e deixar tudo certinho para você costurar. E aí, você tem as duas opções. Ou você passa a costura aqui, como a gente prega o viés, né? Você passa a costura aqui em cima, ó, para poder aparecer aqui embaixo, certo? Mas, se você não se adaptou ainda, nós vamos fazer
a costura à mão, de maneira que não vai aparecer nenhuma costura aqui. Ó, e aí você vai costurando o seu viés, não vai deixar costura aparente nem do lado de cá e nem do lado de cá. E aí o nosso caminho de mesa vai ficar assim, ó, todo lindo, bem acabado. Na parte de trás, olha só como que vai ficar o acabamento, tá vendo? O quilting todo bonitinho, sem sobras de linha, tá vendo? Você vai fazer como eu ensinei nas outras aulas, colocar as linhas, pontas de linhas todas pra dentro, pra ficar assim, bem bonitinho, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e se tiver ficado alguma dúvida, é só você enviar pra gente lá na comunidade, ok? No mais, fique com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.